Pedro, podia explicar melhor a reivindicação do rebertismo para além do ateísmo? Sim, cortar a cabeça de todo mundo que fosse reacionário contra a Revolução. Eles eram bem violentos. Eles eram a ala de esquerda, digamos, eles eram a ala à esquerda da Revolução Francesa. Eles estavam bem à esquerda dos jacobinos. E quando os jacobinos mandaram matar as lideranças dos rebertistas, foi exatamente nesse momento que Robespierre ficou parecendo maluco, né? Porque quando ele estava caçando os caras na direita, aí tudo bem. Eu estou exagerando, tá? Estou pintando a pior os rebertistas. Mas assim, os rebertistas foram eles que fizeram a expulsão da Convenção Nacional dos girondinos reacionários. A expulsão foi executada pelos jacobinos, mas quem promoveu a expulsão, quem fazia jornal dizendo tem que expulsar esses caras, etc. e tal, eram os rebertistas. Eram eles que promoviam o movimento à esquerda. Os rebertistas promoviam a divulgação do ateísmo e a mudança dos símbolos nacionais na direção de símbolos que seriam apenas signos de questões relacionadas às posturas humanas. Por exemplo, fazer um louvor a Deus à razão. Quando as pessoas pegam isso fora de contexto, eles distorcem e mentem e dão a entender que os rebertistas estavam defendendo que se acreditasse na razão humana e só e nada mais. E por isso fazem o louvor da Deus à razão. Ora, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que é o explícito oposto. Hoje já é assim, né? Culpa deles, né? Ninguém pensa que a festa junina é uma festa religiosa. Ninguém pensa que a Páscoa é uma festa religiosa. Ah, mas na minha família pensa, mentira, você vai tudo quanto é lugar, a Páscoa é a festa do ovinho do coelho de chocolate, é isso. Talvez o Natal tenha uma conotação. O Natal tem uma conotação religiosa ainda, que, aliás, foi roubada dos pagãos romanos. Né? Jesus não nasceu no dia do Natal. É conhecido que a data foi escolhida por causa de uma data religiosa romana, relacionada ao solstício de inverno. O Natal, hoje, no Brasil, claramente ele tem uma conotação religiosa do nascimento de Cristo. Estou falando assim, da expressão da cultura de cima para baixo, é disso que eu estou dizendo. Quando acontece o Natal, as televisões param para escutar o que o Papa está dizendo. É isso que eu quero dizer. Tem um vínculo institucional com a Igreja Católica. Entende? A Páscoa não tem tanto. Tá? O que os rebertistas estavam querendo fazer em relação às festas? Não, a gente não vai se chegar e vai acabar com a festa que a galera gosta de fazer. A gente vai mudar o nome, vai mudar a justificação. A gente vai pegar a igreja e não vai destruir a igreja, o prédio da igreja. A gente vai usar a igreja para transformar em uma escola, para fazer eventos relacionados à celebração da capacidade racional humana. Ou seja, você mantém o aspecto exatamente racional, que é típico do homem, fazendo elogio de símbolos que são tipicamente humanos. Pois bem, Robespierre era um maldito de um deísta. Do ponto de vista da credulidade ou das instituições políticas e religiosas, ele tinha uma aproximação com a visão de Voltaire e não de ateístas como Diderot e D'Alembert, ou Barão de Rouba. Herbert era mais influenciado pelo movimento ateu. Robespierre era um maldito de um deísta. Aí fica aquele negócio, né? Até que limite isso é político e até que limite isso é a crença mesmo do Robespierre, é difícil de dizer. Eu tenho que estudar mais para saber isso. Mas o fato é que ele usa esse conflito com os hebertistas para dizer eles são demasiadamente radicais e eles estão jogando contra a revolução. Eles querem radicalismo demais e estão atrapalhando a revolução. Robespierre manda prender e assassinar os líderes rebertistas. Todos são assassinados na guilhotina. E aí, logo depois, por causa disso, inclusive, Robespierre vai ser visto como um doido descontrolado. E ele coloca no lugar daquelas manifestações ateístas de Estado da França, revolucionária, o louvor do Deus Supremo. É um louvor deísta. Quando ele faz essa festa, soa mal pra caramba, porque ele que vai lá representar o Papa do Deus Supremo. Como ele vai representar o Papa do Deus Supremo e o Deus Supremo é essa coisa amorfa, fica parecendo, e qualquer adversário do Robespierre vai usar isso contra ele, fica parecendo que ele se acha o Deus Supremo.
e a propaganda toda vai se voltar contra Robespierre, dizendo que ele ficou maluco, ele é um tirano que mata todo mundo que discorda dele, na direita e na esquerda, e ele se acha Deus, como ficou evidente no dia lá do louvor do Deus Supremo. E aí ele vai ser colocado como um completo maluco nos jornais, de todos os oposicionistas dele, à direita e à esquerda, e aí os girondinos vão plotar contra ele um golpe, que vai tentar se matar, covarde que é, filho da puta, não vai conseguir, o que é muito mais engraçado, então ele se dá um tiro na boca, estoura a boca dele próprio e vai para o cadafalso com um tiro na boca e é guilhotinado no final, dando fim ao processo progressista da Revolução Francesa. Porque até Robespierre o processo era progressista. Em que sentido? Cada vez mais havia participação popular. Então ele mata os rebertistas, ele mata um colega próximo jacobino dele, que é o Danton, e aí ele começa a se isola tanto a ponto de que os girondinos conseguem dar um golpe de Estado nele. E aí começa o processo regressista da Revolução Francesa. Ela começa a dar passos para trás. O que eu quero dizer com isso é que até a Convenção Nacional, o movimento era de participação popular. Então, sim, durante todo o período da República Jacobina, tem um acréscimo de participação popular. Paris é tomada, na primeira comuna de Paris, assim ela deveria ser chamada, e é assim que se chamava na época, e tem uma espécie de dois governos. O governo da Convenção Nacional e tem o governo da Comuna de Paris. O governo da Comuna de Paris e a Convenção Nacional tinha maioria jacobina. E eles eram apoiados numa base extremamente pobre e popular, que eram chamados de sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Eram os caras que não tinham culotte. Culotte é uma meia feia da desgraça, que era típica de quem tinha dinheiro, era tipo uma roupa de grife, né? As pessoas que eram mais pobres não tinham culotte, elas ficaram com esse apelidinho, e eles eram, de fato, a base social que sustentava, sobretudo, o governo da Comuna de Paris. A Convenção Nacional, ainda no período jacobino, ela abre a participação para o povo inteiro masculino, que é o que a gente chama de voto universal masculino. Quando Robespierre é decapitado, por burrice dele, a revolução perde força e ela começa a andar para trás. Os girondinos, sustentados inclusive na imagem do jacobinismo popular maluco, que é a mesma imagem que vai ser criada pelo reacionário Mor da Grã-Bretanha, né? Que vai ser o primeiro dos anti-revolução popular, que ele vai apontar, olha só, a Revolução Francesa é um bando de maluco popular, o povo é doido, etc. e tal, por causa dessa má direção dos jacobinos. Isso sendo popular também, a imagem de que os jacobinos são malucos sendo popular também, o diretório que vai se apossar da Constituição e vai criar uma nova Constituinte, vai eliminar a participação popular. Só vai votar, só vai participar do processo de formação da Assembleia aquele que tem uma quantidade de patrimônio específico. Isso é o que a gente chama de voto censitário. Então, isso claramente é um recuo, né? E é por isso que a gente fala de direita e esquerda, porque os girondinos também eram revolucionários, mas o apoio deles é o medo da movimentação popular, porque, de fato, o terror jacobino cometeu muitos erros, né? Aí representa à esquerda uma vontade de se basear mais no apoio popular, os jacobinos, e os girondinos, o medo dos efeitos dessa participação popular dentro da revolução que os próprios girondinos também estavam fazendo. Os girondinos acabam com o poder na mão, mas não são todos os jacobinos que saem, eles não morrem todos, não. Só saiu do poder, a hegemonia virou girondina. O governo é tido como corrupto pela própria população rica que elegia essas pessoas, tem esse mal-estar assim, anticorrupção, etc. e tal. Napoleão brilhantemente usa esse momento e atravessa o Rubicão, plota um golpe e derruba o que a gente chama de diretório, que era o executivo da República Girondina, né? Depois do golpe que eles dão, que é o Termidor, né? Então tem um golpe e depois tem outro golpe, né? O Napoleão toma o poder representando nem direita nem esquerda, o Brasil todo unido e etc e tal, camisa da seleção brasileira, e consegue unificar a França. E eu estava dizendo, a Revolução Francesa é tão obviamente popular que ela é atacada por duas potências,
a Prússia e a Áustria, e ela consegue tancar com alistamento popular obrigatório. Um pouco de arma na cabeça, né? Se você não se alistar, você é nosso inimigo, mas também muita gente se alistando por fervor mesmo, e etc e tal. Explicando em linhas gerais, Danton, tu não estava lá, pô? Os hebertistas eram a ala esquerda da Convenção Nacional quando os jacobinos estavam no poder.